Boa noite, gente. Boa noite. Oiê. Deixa eu terminar de arrumar minha baguncinha aqui. Que só a gente consegue, né? Oi, mamá. Boa noite, gente. Boa noite pra quem tá entrando, pra quem já entrou. Boa noite, bom dia, como eu sempre falo, boa tarde para quem vai fazer o evangelho depois, em outro dia, num outro horário, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão ouvindo a música, gente? Me fala. Aê! Eu não tô ouvindo. Me fala se vocês estão ouvindo o nosso som, a nossa música harmonizando. Tá baixo, Gi? Eu vou aumentar, então pera aí. Me fala, tá? Também não pode ficar muito alto, né? Sem música. Tá bom. Ó, aumentei. Oi, Lu! Aumentei. Me fala, dá pra ouvir? Eu tô ouvindo a Jade miando lá fora. Continua abaixo. Vamos lá. Gente, pegando a água de vocês pra fluidificar, tá? Como eu falei, né? Agora sim. Agora sim. Show. Show. Quer ver? Vou mostrar pra vocês a capa da música pra vocês terem uma noçãozinha. Olha que coisa linda. Jesus aqui com a gente. Vocês estão ouvindo a gata? Mentira! Que vocês estão ouvindo a Jade. Meu Deus. Se eu deixar ela entrar aqui, ela vai fazer uma bagunça. Misericórdia, não dá não. E boa noite pra quem tá chegando. Bem-vindo, gente. Todos muito bem-vindos, viu? Então, só lembrando, como eu falei, mesmo quem vai fazer o evangelho gravado num outro dia, num outro horário, deve colocar a água para fluidificar, ok? Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, iluminada, como eu sempre peço, e que a gente possa estar praticando cada vez mais aquilo que a gente aprende, né? Que vocês tenham cada vez mais interesse de procurar, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Sobre a parte espiritual, como é importante da vida, muito mais do que o lado material, tá bom? Mandando aviãozinho pros amigos, pra família, mais gente conhecendo o evangelho. Tá tudo arrumadinho aqui. A gente vai entrar vai iniciar o nosso evangelho no nosso Gotas de Esperança. Lourival Lopes. Hoje mensagem par. Semana passada foi ímpar, hoje é par. Então vamos que vamos. Pegando a água de vocês, tá? Não se esqueçam. Pega a água, ela é individual, cada um com a sua garrafinha ou o seu copinho, né? Pode pegar pro seu pet, pode pegar pro seu passarinho, pode pegar pra sua planta, se ela tiver precisada. Pode pegar que a espiritualidade coloca o remedinho que ela precisa, com certeza. Vamos lá, vamos iniciar? Vocês estão ouvindo bem a música, né? O som. Show. Espiritualidade já tá aqui pronta, né?
nossos mentores. Boa noite, Rê! Nossos mentores, como a gente sempre fala, né, gente? Os nossos entes que já partiram, que têm a permissão de Jesus para estarem aqui, podem ter certeza que eles vêm, né? Então vamos lá. Vamos iniciar. Vamos ver o que a espiritualidade vai recomendar pra gente iniciar. Para nossa semana também, né? Uma mensagem de número par. Número 82. Sua palavra não volta mais. Tenha cuidado. Talvez você procure corrigir o que disse, mas a retificação é difícil. Dê sempre um sentido elevado às suas palavras. Evite as que possam ferir ou humilhar. Mesmo quando você estiver cheio da razão, não diga o que oprime. Ponha-se no lugar do outro. É a empatia, né, gente? A palavra justa e boa alivia e alegra, mas a má, a palavra má, carrega consigo destruição e tristeza. Está em nós dirigi-la num ou noutro sentido. Saber usar a boa palavra é um dom inestimável, né? A gente lembra Jesus quando esteve aqui na Terra, quanto que ele ensinou, quanto que ele orientou, entre aspas, deu bronca, né? No bom sentido, sem humilhar, sem oprimir. Então, seja qual for a situação, né, que a gente tenha, e é o que a gente tem falado muito com os nossos aprendizados espíritas, né, com a doutrina espírita, como a gente aprende a ter o olhar amoroso pelo outro. Fazei ao outro aquilo que gostarias que fizessem para você. Mesmo que você esteja, como ele fala aqui, né, cheio da razão, pezinho no freio, medir as palavras, porque como ele fala, a palavra não volta mais. Então sejamos cuidadosos, saibamos do que sai da nossa boca para o próximo, para a gente não se arrepender, né? Porque a palavra não volta, mas a intenção, né, de agredir, de humilhar, isso volta, né? Os exaltados serão humilhados. Então a gente já tá com uma responsabilidade muito alta, gente, na altura do campeonato, né? Com os nossos evangelhos, os nossos aprendizados, que a gente vai falar sobre isso. A gente tá com uma responsabilidade muito alta, muito grande no vigiai e orai, né? No nosso comportamento com o outro, os nossos pensamentos com nós mesmos, né? E com o outro. Então, uma mensagem linda. Saber usar a boa palavra é um dom inestimável. É um dom inestimável. E é mesmo, né, gente? E é mesmo. Eu tenho visto tanta... Ainda mais o que a gente tá passando, né? O que a gente tem passado. Essa guerra. Eu falo que a gente tá vivendo uma batalha espiritual, né? Da gente não deixar se levar, independente do que a gente defende, do que não levar isso à frente com brigas, porque tudo vai passar,
né? No plano espiritual não existe isso. Que a gente não perca amizades bonitas, amizades sinceras por conta, né, do que a gente está passando, do que está acontecendo, principalmente dentro da nossa casa, principalmente com a nossa família, né? É a gente olhar o outro não por aquilo que ele defende, porque a gente fala, puxa, defender uma coisa, é a gente ter o olhar das atitudes da pessoa, né? Porque eu tenho visto muita gente realmente perdendo amizades. Não podemos deixar isso acontecer, né? Tenhamos esse olhar pelo outro. É o olhar espiritual, não o olhar da carne. É o espiritual, né? Daqui a pouco a gente tá todo mundo lá do outro lado. De nada valeu essas brigas, né? Então vamos seguir essa lição de Jesus, de que saia da nossa boca palavras do bem, de bem. Vamos entrar na nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, sentir essa energia do Evangelho, a energia da espiritualidade que está com a gente, a energia de Jesus, o nosso Mestre amado. Agradecer por mais esse momento de união, esse momento de conexão, esse momento de aproximação com Deus, com Jesus, com toda a espiritualidade. Um momento tão importante na nossa vida, que seja eterno. Mentalizando a imagem de Jesus no nosso lar, abraçando a cada um de nós, trazendo curas, trazendo a solução dos problemas, dando a certeza pra gente de que tudo passa, tudo vai passar. Que a gente possa emanar essa energia, irradiar para todos aqueles que precisam, amigos, entes queridos encarnados, que essa energia vá aos nossos irmãos que já fizeram a passagem. Estamos todos juntos no mesmo barco. Nunca, nunca nos esqueçamos disso. Estamos todos juntos no mesmo barco e quem está no leme é Ele, Jesus. Que a gente não se esqueça disso. Que esse amor entre nós, esse amor fraternal, se desenvolva cada vez mais e mais. Tudo vai passar. Que a gente se preocupe com aquilo que a gente tem que se preocupar, que é com a evolução do nosso espírito. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, colocar o remedinho necessário para cada um de nós. A espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, tirando todos os miasmas de brigas, energias baixas, xingamentos, tudo vai ser limpo. Agradecer a espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos. E com essa energia tão alta, iniciamos nosso Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Bem-vindo para quem está chegando. Vá pegar a tua aguinha para ser fluidificada, tá bom?
Hoje a gente vai ler o capítulo 58, intitulado Ganhar, né? É o terceiro e provavelmente último que o Emmanuel fala dessa questão da gente começar a se desapegar do materialismo, né? Como a gente falou, a vida é muito breve, é muito rápida. O que a gente vai levar para o outro lado? O capítulo se chama Ganhar. A passagem que a gente vai estudar está em Marcos, capítulo 8. Jesus diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essa passagem é bonita, né, gente? Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Aí vem a explicação do Emmanuel, que ele fala assim: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados que procurassem, que insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem, quer dizer, ele troca a ordem nas oportunidades de cada dia, né? As oportunidades que Deus manda pra gente. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar, quer dizer, acumular possibilidades financeiras, tenta assambarcar, quer dizer, tomar para si os interesses alheios. Olha o que ele fala, né? Tamanha é a nossa ganância. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Por isso que a gente tem visto tantas pessoas perdidas no mundo, né? Vazias, com vazio, né? É o vazio da alma, porque só vai em busca das conquistas materiais. Uma hora o vazio chega. E para terminar, se teus desejos repousam nas aquisições factícias, quer dizer, falsas, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Uau! Uau! Esse último parágrafo, forte, forte. Então eu vou ler as minhas considerações. Qualquer comentário, gente, façam, fica à vontade, a gente vai discutindo, né?
exemplos que vocês queiram dar, tá? Coloca, que é sempre legal a gente ver exemplos do que está acontecendo com a gente mesmo ou com, né, algum conhecido. Antes da gente começar, eu vou ler 2 questõezinhas do Livro dos Espíritos. 919, no capítulo Perfeição Moral, Conhecimento de si mesmo. Né, que eu acho, o que acontece, como é que a gente vai conseguir esse ganhar o lado espiritual, né? Conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, na pergunta 919, pergunta assim, eu acabei respondendo: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Né? O que é esse arrastamento do mal? Os vícios, né? Se perder. Aí eles respondem assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? E a gente aqui nos estudos, né, do Evangelho, nos estudos espirituais, como a gente se fortalece, né, pela verdadeira fé. Que a gente fala, o Espiritismo ensina pra gente a fé no futuro, né? A fé do futuro, que é o quê? Vida após a morte. Quanto mais a gente acreditar, a gente crer nessa realidade, tudo vai se dissipando na nossa vida. E a questão 922, que Allan Kardec pergunta assim, no capítulo Penas e Gozos Terrenos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Aí eles respondem, né, os espíritos: para a vida material, a felicidade, né? Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que é o que a gente falou agora, né? Porque quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ter cobranças, né? Como a gente aprende a nossa própria mente, do nosso próprio espírito, vai cobrar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer aqui na Terra, né? Por isso que a gente fala que não é Deus que manda o espírito pro umbral, é ele mesmo, né, que vai se afinar com a mente dele. Então ele vai ser levado para aquele lugar que ele mesmo vai se encaminhar, né? Por isso que a gente fala, Deus não castiga, pelo contrário, dá as oportunidades pra gente, né? Então eu vou ler as minhas considerações desse capítulo do ganhar, né, gente? Que a gente falou que nessa passagem Jesus ele faz a gente refletir se a gente está trabalhando realmente para ganhar os valores da alma, né? Porque são os valores da alma que vão fazer a gente evoluir moralmente e espiritualmente. E como ele fala, né, gente, realmente, claramente, a gente ainda está perdido aqui na Terra, né? Nessa conquista material, né? A gente ainda em busca dessas conquistas, né? A gente ainda está cheio de orgulho, né? Cheio de querer essas conquistas que não vão agregar, não vão alimentar em nada o nosso espírito. Aí a gente fica trabalhando, né? Trabalhando todos os dias, levanta, trabalha, vai juntando, como ele fala, né?
os recursos financeiros, né? Como ele falou, inclusive até destruindo os interesses, os sonhos dos outros. Por quê? Simplesmente porque de repente os outros não têm os mesmos interesses que os meus. Então, com o meu poder, eu destruo, né, o outro. Então, como ele fala, a gente quer a saúde física perfeita, né? Tudo funcionando perfeito. Mas a gente não se preocupa, não corre atrás, não tenta melhorar a saúde da alma, a saúde do espírito. A gente não tem essa mesma, né, da mesma forma que eu vou todos os dias para academia, será que todos os dias eu leio uma página do Evangelho? A gente fica na busca, né? Como a gente fala, da riqueza, do poder. Que essa busca frenética, né? É um caminho fácil pra gente, pode levar a gente pros abusos, né? Pro egoísmo, pra violência, né? Por quê? À medida que a gente fica nessa conquista frenética, né, do poder da riqueza, a gente vai desenvolvendo, né, o egoísmo, o orgulho, a violência, e a gente vai se afastando das leis de Deus, a gente vai se afastando das coisas de Deus. É natural. É natural. Então, como ele fala, a perda da alma, né? O que significa a perda da alma? É esse desvio do caminho da evolução, né? É quando o espírito ele fica preso nessa sombra do materialismo, né? É muito perigoso, é muito triste, que é isso mesmo, né? A pessoa fica presa nessa sombra. E o que acontece? Ela atrasa a evolução dela, né? Porque ela só tomou aquele caminho da conquista material. E a conquista espiritual ela deixou de lado. O que vai acontecer? Ela vai atrasar a evolução. Aí eu fiz algumas questões aqui, né? De que adianta no meu trabalho eu ficar buscando só o cargo mais alto, o salário mais alto, mesmo que para isso eu precise passar por cima dos meus colegas, ser desonesta. Claro, gente, que é válido, óbvio, é válido, é genuíno eu querer conquistar um cargo mais alto, um salário mais alto, lógico, não sejamos hipócritas. Mas eu posso estar nessa ascensão ajudando meus colegas, por que não? Ajudando. Vou trazer os colegas comigo, né? Por quê? Deus está vendo. Deus está vendo. De que adianta dentro de casa, né? Um pai, uma mãe que se dedicam única e exclusivamente a essas conquistas materiais, né? Achando que isso vai ser o suficiente para amar a família. A gente tem visto tantas crianças, os psicólogos falam, né? Os terapeutas, eles veem muitas, e a gente também, né? Vê muita criança que é impressionante. A própria criança pede para a mãe e para o pai falar não, né? Colocar limite, porque elas não têm limite, né? Os pais só estão preocupados em conquistar a parte material, dar,
mas esquece do ensino moral, das virtudes para o filho, né? No campo social, de que adianta eu ficar buscando eu ser reconhecida, ser admirada nas redes sociais, né? Gastando a minha energia com aparência, com status, com fama. A gente tem visto tanto isso, né? Então que a gente possa tentar buscar isso aqui para levar o evangelho, né? Lá atrás, né? Décadas e décadas atrás, eu não lembro, sei lá, década de 40, 50, 60, enfim. Chico Xavier falava, ele já cantou a bola, já tinha cantado a bola, que a doutrina espírita ela seria divulgada ao mundo por uma tela. Aqui, ó, a gente. Então é isso. De que adianta eu ficar acumulando bens, se eu não consigo enxergar a necessidade do outro? Então, o verdadeiro lucro espiritual, né? O verdadeiro ganhar é tudo aquilo que a gente vai levar com a gente para a pátria espiritual, né? As nossas virtudes que a gente conquistou, né? Você aí, faz um retrocesso na sua vida. Quantas virtudes você já conquistou? É isso que você vai levar. Os seus amores sinceros. Não estou falando de amor carnal, gente. Eu estou falando de amor fraternal, né? Amor de alma. Aquele amor que a morte não separa, os laços não se rompem. Esses amores vão caminhando por todas as reencarnações, né? Ora como pai, ora como mãe, ora como filho, mas está sempre junto. É isso que a gente vai levar para o outro lado, né? As nossas obrigações, os nossos deveres bem cumpridos. É isso. Então, como ele fala, de que vale ganhar o mundo e perder a nossa alma? Gente, como a gente falou, né, lá no início, com todo o nosso conhecimento da espiritualidade, né, que a gente está estudando, que a gente está aprendendo, a gente não pode mais, a gente não pode se dar o direito mais de se perder aqui na Terra com as ilusões do mundo, com as tentações do mundo, né? Quantas e quantas reencarnações a gente está se perdendo, a gente está cometendo os mesmos erros. Eu brinco, até falei hoje, né, brincando com uma aluna, que muito provavelmente a gente foi aquela turminha que Jesus ficava pregando, né, no monte, e a gente deixava ele falar e virava as costas, continuava fazendo as mesmas coisas, né? É a gente, porque a gente está aqui ainda, né, no planetinha Terra. A gente não seguia os conselhos dele, com certeza. Então, quantas reencarnações repetindo os mesmos erros? Não dá mais, né? Porque a gente já está desperto, a gente já despertou espiritualmente para a vida após a morte, para o mundo espiritual. A gente já tem mais do que certo no nosso coração e na nossa mente que a vida não acaba com a morte. E aí, como Jesus disse, né? Que a gente continue procurando, insistindo, né? O quê?
Que a gente continue procurando, insistindo sim, aqui na Terra, não as conquistas da Terra, do mundo, da ilusão. Que a gente continue insistindo, procurando, como ele fala, o nosso aperfeiçoamento para a vida imortal, onde é a nossa verdadeira vida. Então, enquanto a gente está aqui encarnado, né, aqui na Terra, nesse corpo passageiro, transitório, a gente tem que ganhar, gente, a única luta, que é a luta contra nós mesmos. Não é a luta contra o outro, da minha família, do meu emprego, não. É a luta, é comigo mesma, né? Contra as minhas imperfeições, eu tentar destruir os meus defeitos, as minhas imperfeições, né? E como a gente fala bastante, deixar nascer o homem novo, deixar o homem velho para trás, deixar o homem novo nascer. Por quê? Porque a gente está indo para uma terra nova. A gente não está na transição planetária, a Terra está evoluindo. A Terra vai sim evoluir e só vai aceitar seres humanos preocupados uns com os outros. Então é esse homem novo que a gente tem que deixar trabalhar dentro de nós. É o homem, gente, né? Nós, que vai caminhar para a perfeição. É o nosso destino. Espíritos perfeitos. Né? Você consegue se imaginar perfeito como Jesus? Então começa a se imaginar, porque você vai. Só vai depender das escolhas de cada um. Se vai demorar mais ou vai demorar menos, né? Você vai continuar repetindo os mesmos erros? É isso que vai contar, né? O tempo que a gente vai levar para ir ascendendo nos mundos, evoluindo. Então, caminhando, a Lu fala assim, ih, ainda tô longe. Todo mundo tá longe, Lu. Tamo junto, né? Mas é a gente começar a realmente ter esse olhar do ganhar para o espírito, né? E chega de escolher caminhar pela dor, né? Escolher o caminho da dor ao invés do amor. Chega, né? Aquela frase maravilhosa, né, gente? Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que você vai deixar para você mesmo na sua próxima reencarnação? Só depende de você, não depende do outro. O outro pode estar tentando te desviar do caminho. As escolhas são suas, né? Até essa frase, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos, eu li isso aqui, eu achei tão interessante, que nessa herança que a gente vai deixar, né, para nós mesmos, as flores podem se transformar em espinhos. E aí? Então, como a Lu falou, vigiai e orai, dia e noite. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, não, mas que a gente erre e saiba pedir perdão, corrigir, né? Fazer diferente. Para isso a gente não pode ter orgulho. Então a gente está aqui, gente, para crescer, para finalizar, em espírito. Estamos aqui para crescer em espírito, sem se perder com os ganhos
do mundo, da Terra. A gente não precisa rejeitar o mundo, como a gente falou lá atrás, né? Como no Livro dos Espíritos a gente leu. A gente não precisa rejeitar o mundo, as coisas do mundo, né? O que o mundo oferece. A gente tem que aprender como usar o que o mundo oferece pra gente, né? Sem se perder nele. Sem se perder. Então, o equilíbrio, gente, pra gente fechar, o equilíbrio aqui na Terra tá em a gente viver sem se escravizar do mundo, das coisas do mundo. E não, como Emmanuel fala, e não perder as oportunidades que Deus manda pra gente todos os dias. Todos os dias. Se você parar para pensar, para fazer uma análise do seu dia de hoje, será que você não perdeu uma oportunidade de ganhar pro seu espírito? Eu vou ler aqui 3 frasezinhas, gente, que vai ajudar a gente nisso, né? Nessa evolução. São 3 frases que vai bater no nosso coração. Quem ama, mesmo sem ser amado de volta, já entendeu o que é o amor incondicional. Vou repetir. Quem ama, mesmo sem ser amado de volta, já entendeu o que é o amor incondicional? Aplica isso na sua vida. Quem perdoa, mesmo antes do pedido de perdão, já começou a se curar. Olha que lindo, vou repetir. Quem perdoa, mesmo antes do pedido de perdão, já começou a se curar. E quem entender que o sofrimento de hoje, se você tem algum sofrimento com alguém da sua família, pensa nisso. Pode ser o caminho para um reencontro do amanhã. Quem entende isso, já despertou realmente para as leis de Deus. Então, se você sofre com alguém da sua família, acalma teu coração. Terão reencontros. Mas não se esquece do perdão, né? Então a gente já entendeu realmente as leis de Deus. Então que a gente possa batalhar todos os dias contra as nossas imperfeições, contra os nossos defeitos. Que a gente não se preocupe tanto em ganhar as coisas do mundo, para a gente não perder a nossa alma. Porque a nossa passagem aqui na Terra é muito rápida. A gente não sabe quando a gente vai estar do outro lado. Então que a gente possa fazer os nossos dias melhores para nós, para o nosso espírito. E pro próximo também. Então vamos terminar o nosso evangelho, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece final, agradecer esse momento tão lindo. Fecha os seus olhos, respira fundo, respira pensando no amor de Deus, na paz de Jesus. Que a gente possa enraizar essa paz no nosso coração cada vez mais
para que tudo o que aconteça ao nosso redor, de ruim, de desespero, de sofrimento, não nos atinja e que a gente possa resolver de forma equilibrada, sem magoar ninguém, sem humilhar ninguém, que a gente possa todas as noites deitar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que tivemos, pelas oportunidades de evolução que tivemos. E quando a gente chegar na verdadeira pátria espiritual, ter a nossa consciência tranquila, seguir o nosso caminho, a nossa evolução. Que a gente comece hoje essa evolução, não nos esquecendo que somos herdeiros de nós mesmos, que a gente não colhe espinhos, agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, que fez os tratamentos, as curas. Agradecemos aos nossos mentores, agradecemos aos ensinamentos de Jesus que foram passados para a gente, o entendimento. Agradecemos aos nossos entes queridos que tiveram a oportunidade, a permissão de Jesus de nos visitarem durante o Evangelho para matar saudade, trocar energia, que eles continuem o processo de evolução, porque a gente vai continuar o nosso processo aqui, encarnados, mas todos trabalhando juntos, encarnados e desencarnados. Tenhamos uma semana maravilhosa, repleta de ganhos para nossa alma, que a gente não se perca no mundo. Finalizamos mais um Evangelho de Amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, gente, que bom. Mais um Evangelho finalizado. Podem beber a água, já foi fluidificada. E uma semana maravilhosa, compartilhem o nosso Evangelho. E segunda-feira estamos aqui firme e forte, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão, sigamos no caminho reto, aprendendo, praticando, sem prejudicar. Amo vocês, gente, profundamente. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês, viu?